Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com você e com todos da sua família. Eu me chamo Josinete e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. E o nosso tema de hoje é como distinguir o que é tentação e o que é provação. E hoje nós iremos falar de um tema bastante importante. Eu sei que existem pessoas que ainda se confundem o que é provação e o que é tentação. E eu quero começar falando com vocês sobre a tentação, porque ela nos persegue todos os dias. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, porque este canal é um instrumento de bênção para a sua vida, um instrumento de ensinamentos, porque Deus, Ele quer falar com você. E não esquece de tocar o sininho, compartilhar com os teus amigos este vídeo tão maravilhoso. Agora, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Tiago 1, o verso 12 ao 15, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém atenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está a atrair e a seduzir. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E nesse texto, meus amados, o Tiago, ele simplesmente está nos mostrando qual é a diferença de tentação e provação. E eu quero começar a falar do verso 13, depois eu volto e leio o verso 12. O verso 13, ele está falando da tentação. E neste verso ele diz exatamente que ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus, ele não tenta a ninguém. A tentação, meu amado, ela vem do inimigo das nossas vidas. Mas saber que as tentações, ela não vem de Deus, ela não é proveniente do Senhor, isso nos traz conforto espiritual. Mas devemos saber que mesmo sendo cristão, nós não estamos livres de ser tentado, porque o inimigo de Deus, ele também é nosso inimigo e ele anda ao nosso derredor tentando nos tentar a todo instante, a todo momento. É preciso vigiar, meu amado, para não cair em tentação. Nós sabemos que nós, mesmo sendo cristão e mesmo estando dentro da igreja, nós não estamos livres de ser tentados. Quando o diabo encontra brecha nas nossas vidas, ele entra e começa a fazer a bagunça dele. Vou te dar apenas alguns exemplos de como essas brechas acontecem. Sabe aqueles momentos em que você está ouvindo a pregação do pastor e que logo em seguida você começa a criticar a pregação do seu pastor? Sabe estes momentos? São brechas, meus amados. Sabe aqueles momentos em que nós ficamos olhando a vida do irmão ao nosso lado, ou as vestimentas, o proceder daquele nosso irmão, e achamos pouco, ainda vamos comentar com o nosso vizinho? Isto também é brecha, meus amados. Você quer ver outro momento de brechas que acontece? Porque eu mesmo já presenciei pessoas dentro da igreja bisbilhotando o celular, vendo as notícias ou sei lá o que, na hora do culto. A igreja é lugar de adoração, meu amado. A igreja é lugar para você louvar o nome do Senhor. A igreja é lugar de você aprender, de ouvir a palavra do Senhor e encher o seu coração.
de coisas boas, de coisas que vão te preencher espiritualmente, porque foi o próprio Jesus que ele disse: vigiai e orai para não entrar em tentação, meu amado. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele foi tentado ali no deserto, mas ele resistiu e ele venceu as tentações. O inimigo saiu derrotado e é desta forma que nós devemos fazer nas nossas vidas. Jesus, através de ter vencido o inimigo ali nas tentações no deserto, ele conseguiu vencer e ele nos mostra que nós também podemos vencer através da perseverança e da fé e da obediência, porque Jesus ele nos deixou o Espírito Santo para que servisse como válvula de escape para que nós possamos ser avisados todas as vezes que estamos prestes a cometer algo de errado nas nossas vidas. O Espírito Santo ele sinaliza sim. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos que ninguém é perfeito para não errar. Somos todos pecadores diante de Deus. E resistir às tentações não é algo fácil. Sofremos com isso. Jesus também sofreu quando foi tentado. Lá em Hebreus 2, verso 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós temos um Deus que nos protege, meu amado, nas horas das tentações. Mas isto você tem que estar ligado no céu. O Espírito Santo, ele nos ajudará. Mas para isto é preciso você estar com um relacionamento com Deus em perfeita harmonia. Agora vamos ver o que é a aprovação, como diz lá no verso 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que se suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você entendeu este verso? Que a aprovação ela vem do Senhor, porque Deus ele prova aqueles que ele o amam. Qual é o pai que não prova o seu filho? E é assim que Deus faz conosco. Ele prova a nossa fé, porque depois de nós havermos sido aprovados, é Deus quem vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. Assim como Deus provou a Abraão, que levou o seu filho até o monte para que seu filho fosse entregue ao Senhor através do sacrifício, porque Abraão acreditou que Deus não ia permitir que o seu filho fosse morto ali. Ele acreditou e obedeceu ao Senhor e Deus honrou a fé de Abraão. Assim também Deus provou a fé de Noé, porque Noé ele já tinha 600 anos. Quando Deus mandou que ele construísse uma arca de tamanho enorme. E ele disse para Noé que iria chover 40 dias e 40 noites. E que precisava que aquele povo, ele precisava que Noé construísse aquela arca e todo a sua família fosse salva, assim como todos os animais de todas as espécies. E Noé acreditou. E Noé confiou, e assim Noé o fez, obedecendo ao Senhor. Meus amados, para sermos aprovados, nós temos que obedecer ao Senhor e perseverar na nossa fé, porque nós sabemos que é impossível agradar a Deus sem a nossa fé. Agora veja o que diz o verso 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós sabemos que se deixarmos nos seduzir pela cobiça, nosso espírito simplesmente estará morto para Deus. É a obediência que nos leva à vitória em Cristo. O pecado, meu amado, ele está na nossa carne e nós precisamos sacrificar a nossa carne. É preciso viver pelo Espírito. Todos nós temos desejos e cobiças, mas nós precisamos vencer as tentações. No verso 15, Tiago nos avisa
que a cobiça, depois dela ser sido concebida, ela dar à luz ao pecado. E o pecado, uma vez ele consumado, ele gera a morte. Mas se houver arrependimento, ainda há esperança de sermos perdoados através de Jesus. Porque Jesus, ele é a nossa redenção. Devemos deixar a nossa vaidade e orgulho de lado e correr para os braços de Jesus, porque só Ele tem a nossa salvação, o nosso perdão. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós brincamos muito com o pecado. O pecado, meu amado, é o alimento de Satanás. Quanto mais nós pecamos, mais estamos alimentando a ele. E quanto mais pecamos, estaremos contribuindo para que as forças malignas cresçam cada vez mais neste mundo tenebroso. Precisamos confessar nossos pecados ao Senhor, porque só Ele pode nos perdoar. Agora, meu amado, que você já descobriu a diferença entre a tentação e as provações e de onde elas são provenientes, quem prova você é Deus. Quem tenta você é o diabo. Cabe a você escolher qual o melhor caminho que você quer tomar. Tome sua decisão e escolha seguir a Jesus, pois Ele é a porta estreita e Ele tem a chave para a tua vitória. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido a mensagem que o Senhor deixou para o seu coração hoje. Não esquece e compartilha este vídeo com os teus amigos. Dá um like, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no meu canal. Ajuda o nosso canal a encontrar mais vidas para Jesus. Você pode compartilhar? Amém. Glória a Deus. Receba um abraço da parte do Senhor Jesus para o teu coração, para a tua vida. Que Deus abençoe vocês. Amém.